Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo episódio do nosso Pod Leve. Por que Pod Leve? Porque o intuito desse programa é trazer informações para deixar a sua vida mais leve. E recadinhos, né? Agora vindo com tudo aqui. Toda terça-feira você vai receber um conteúdo aqui do nosso Pod Leve para despertar o teu conhecimento, para trazer informações importantes de coisas que você pode se libertar aí na sua vida, deixando a sua vida sempre mais leve. Esse conhecimento vem da onde? Nada mais, nada menos do que 30 anos de busca de conteúdo e de prática na minha vida. Então, o que eu vou colocar? Vou colocar a minha vida, o conhecimento que eu trago dessa minha jornada para você. Para quê? Para encurtar o seu caminho, para que você consiga alcançar a leveza que hoje eu vivo na minha vida de uma forma mais rápida. Então, vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. Eu trouxe um assunto muito interessante que fez parte da minha vida também, porque é a minha vida que eu estou trazendo aqui para você, né? Com relação a filhos, como lidar com a personalidade do seu filho? Eu vejo até hoje o desafio que as mães têm com personalidades fortes. Não vem falar assim, ai, meu filho é difícil. Não, ele não é difícil, ele não é genioso, mas ele é um ser. Ele é um ser que ele está tentando se colocar no mundo. Ele é um ser que ele está tentando descobrir qual é o lugar dele, qual é o limite dele, até onde ele pode ir, o que ele veio fazer também. Toda criança, vamos começar pela criança. Toda criança busca o teu espaço. Não é mesmo? Você já deve ter ouvido isso até mesmo do pediatra, porque eu ouvia isso do pediatra dos meus filhos. Ah, ele vai ficar testando o limite, mãe. Presta atenção, porque ele vai querer te enfrentar, porque ele vai querer saber até onde ele pode ir. Então, você tem que dar limite para ele. Então, toda criança, ela tem mesmo essa natureza de testar limites, até onde eu posso ir, até onde minha mãe permite, né, que eu vá, o que eu posso conseguir. E a criança, ela já traz um traçozinho de manipulação. Então, presta atenção. Toda criança, ela é meio manipuladora, né? Chantagista. Ah, então eu não gosto mais de você. Não vou gostar mais de você. Não vou falar com você. Então, essa é a natureza da criança explorando o mundo, né? Explorando a vida. Mas eu não vou trazer hoje, agora, o assunto criança, tá? Eu quero trazer como experiência minha, o assunto mais adolescente, que eu sei que muitas mães, e de repente você, é aquela pessoa que fala assim, idade da aborrecência. Por quê? Porque o filho te aborrece. E é esse ponto que eu quero chegar. Por quê? Porque você pode ter 1, 2, 3, 10 filhos. Todos eles vão ser diferentes um do outro. A mãe pode criar igual. Eu duvido desse ditado, né? Que toda mãe cria o filho igual, mas o filho não é. Cada um é diferente. Não cria igual. Olha, presta atenção. A mãe não cria o filho igual. Ela pode amar da mesma forma, mas a forma de lidar com cada um é diferente. E não se culpe por isso, não fica, ai meu Deus, mas então eu estou fazendo diferença. Não, você não está fazendo diferença do seu filho. Mas cada um tem uma personalidade que pede por um tratamento diferente. Você pode ter
por exemplo, 2 filhos, tá? Um é tranquilo, né? Aquela criança, aquele adolescente com uma clareza melhor, mais manso, né? Então, com ele, você lidar de uma forma muito mais relaxada, relaxada no sentido de estar à vontade. E o outro não. O outro ele tem uma personalidade mais forte, ele é mais questionador, mais incisivo. Então, com ele, você acaba sendo mais firme. Percebe que isso não é diferença de amor, você ama mais um do que o outro. Mesmo que o teu filho fala, você gosta mais dele do que de mim, porque com ele você não briga, comigo você briga todo dia, ele nunca apanhou. Sabe aquelas coisas que o filho fala? E ele fala porque ele está pondo para fora, ele está externando, não se prende nisso. A questão é que você não está amando mais um do que o outro, você está seguindo, né? É assim, né? É como se o teu barquinho tivesse indo conforme o mar, né? Tem hora que ele tá manso e tem hora que ele tá agitado. Você tem que ser mais firme no leme, não é mesmo? Para segurar a situação. Então, vamos lá. Eu trago isso por quê? Porque eu passei isso nessa minha experiência de mãe com o primeiro filho. E mãe, como eu já falei no outro Pod Leve, filho não vem com manual. Então, a mãe nunca sabe como lidar com o primeiro filho. É a primeira experiência de tudo, né? A primeira situação. E ele foi crescendo e ele entrou na fase da aborrecência, a famosa fasezinha dos 16, 17, 18, e eu naquele desespero buscando ajuda em todo lugar, chorava, porque era um conflito, a gente não se entendia, e eu brigava com ele, ele implicava comigo, era uma coisa de louco. E tinha ainda a pessoa que parece que para pôr mais lenha na fogueira falava assim, isso já só está começando, isso só está começando. Eu falava, meu Deus, se com 18 está começando, quando que isso vai acabar? Nossa, era um martírio. Eu realmente, dentro de mim, era um desespero tão grande. Pensa se você está passando por uma situação dessa. Ou até já passou, porque olha só o que vai acontecer. Eu vivi essa tormenta. Eu chorava. Eu ficava me questionando, meu Deus, aonde eu errei? O que eu estou fazendo? Aonde eu estou errando? Não é possível que ele me enfrenta dessa forma. Eu falo uma coisa, ele faz outra. E sempre mais alto e mais forte do que eu, né? Assim, então, ele se impunha, né? E isso aconteceu com o mais novo também, mas olha só que lição que a vida me deu. De tanto buscar mesmo essa ajuda, o que fazer, eu buscava aquela receita mágica. E eu sei que você já deve ter buscado uma receita mágica para qualquer situação na sua vida, mesmo que não tenha sido com seu filho, tá? Aquela receitinha, o que fazer, aí vem alguém com uma receitinha mágica, você aplica aquilo e uau, resolveu todos os seus problemas. E não foi assim que aconteceu. Eu continuei buscando, lógico, eu continuei estudando meu caminho de expansão, de consciência, de espiritualidade, desenvolvendo o meu autoconhecimento. E dentro no meu grupo de apometria, eu fui me queixar com a minha professora. Porque ele é assim, assado, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela simplesmente, da forma mais natural dela, que a gente costumava falar que ela colocava o sapatinho de ponta, sabe aquela pontinha bem fina e de salto, e ela vinha e pá, com 2 pés no peito. E ela fez isso comigo. Foi só uma na cara. Ela falou assim, ele está sendo o seu espelho. Se você está se incomodando com ele, veja em você o que está acontecendo. E pá! Aquilo falou fundo. Meu Deus, ele é meu espelho? Como assim meu espelho? Para entender.
que é o espelho? Você está aqui, essa é a tua imagem, e o espelho. Então, o que você vê no espelho? A tua imagem. Quando ela falou, meu filho nada mais era do que meu espelho, na hora foi um balde de água gelada, porque eu pensei, caramba, então tudo que eu tô vendo nele é meu. Pensa nisso, tudo que eu tô vendo nele é meu. Tudo que você vê no teu filho que te incomoda é seu. É seu. Ah, mas ele me irrita. Não, ele não tem esse poder. A irritação é sua. Ah, mas ele me afronta. Não, ele não tem esse poder. Essa afronta é sua. Tá tudo dentro de você. Ele só é o seu espelho. Então, peraí. Você leva aquele baque, você tem que digerir isso, né? Eu vou até te dar esse tempo. Quando terminar o vídeo, você vai digerir isso. Ele é seu espelho. Então, ele não te irrita. Você é irritável. Ele não te incomoda. Você é incomodável, né? Ele não te afronta. Você é afrontável. Então, tudo isso existe dentro de você porque ninguém do lado de fora tem poder sobre você. Mas ele serve de espelho para mostrar tudo que está dentro de você que precisa mudar. Todos os lixos emocionais que você tem guardado. Todas as feridas lá da tua criança que você precisa curar. E esse espelho parece que vem como uma unha bem compridinha e fica cutucando a casquinha da ferida. Por isso que dói, por isso que irrita, por isso que incomoda. Aí eu parei, refleti muito nisso, né? Ele tinha até questões que eu criticava. Que ele era, é, e sempre vai ser o jeito dele, perfeccionista. E eu ficava perguntando comigo, né? Caramba, mas se ele é meu espelho, aonde que eu sou igual a ele? Sabe aquele ditado, velho ditado, 2 bicudo não se bica? Pois é. Então, eu não bicava com ele não bicava comigo, porque a gente era igual. E fomos iguais assim por muito tempo, até eu tomar esses 2 pés no peito. Que é quando eu comecei a refletir em quais eram os pontos que eu era assim, igual a ele. E que eu podia fazer com outras pessoas e eu não percebia, ou que eu podia fazer comigo mesma e eu não percebia. Por exemplo, a questão do perfeccionismo. Esses dias eu até comentei com a minha nora o seguinte... E eu dei risada, porque hoje eu já mudei tudo isso em mim. Eu falei assim para ela, nossa, se fosse antigamente, aquela faxina que você fez na chácara, meu Deus, eu ia estar arrancando meus cabelos. Porque, sabe, me incomodava eu ter deixado a coisa num canto, a pessoa ir lá e mexer. Ela mexeu, eu coloquei aqui que mandou ela tirar. Com esse trabalho todo que eu fiz em mim, eu falei, não, calma, para! Por que você está agindo assim, Thelma? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Então, eu fui trabalhando essas questões em mim. E trabalhei ao ponto de neutralizar isso. Ainda tenho coisas para trabalhar em mim? Claro que eu tenho. Quanta coisa eu aprendi na infância, quanta programação eu recebi, que eu estou tendo que desprogramar ao passo que elas vão surgindo no meu consciente, né? Então, eu fui trabalhando essa questão porque foi jogada assim no meu peito. Ele é seu igual. E aí, trabalhando esse emocional, eu entendi que eu podia fazer uma escolha. Eu não precisava ser daquela forma.
Eu podia ser diferente. Porque se cada um dá o que tem, presta atenção, cada um só dá o que tem para dar. Se eu estava buscando conhecimento e desenvolvendo meu conhecimento, meu autoconhecimento, então entre eu e ele, eu tinha mais para dar, porque ele não estava nessa busca, nessa jornada. Se eu tinha mais para dar, por que não dar? Percebe? Então, eu tinha mais conhecimento, eu tinha mais inteligência emocional para poder reagir em cima de uma ação dele, ação e reação. Então, o problema não é o que o seu filho faz, o que ele fala, o que ele pensa, e sim como você vai reagir diante do que ele faz, fala ou pensa. Quando eu tive esse conhecimento com o filho mais velho, com o filho mais novo já foi diferente, porque a afronta existiu, mas eu já tinha o conhecimento. Eu já soube lidar com ele de uma outra forma. Entendeu? Então, todas aquelas dores que eu gerei em mim, não foi meu filho. Todas as dores, as raivas, aquele desespero que eu sentia internamente por conta do comportamento dele, eu neutralizei tudo isso no comportamento do mais novo. Então, é isso que eu digo, que qual é o caminho dessa nossa evolução, desse nosso despertar? É exatamente entender que você pode fazer uma outra escolha. Esse é o nosso livre-arbítrio. Qual é o nosso direito? O direito de escolha. Porque a partir do momento que eu escolhi andar por este caminho, eu vou pisar pelas pedras, buracos e tudo que tiver nesse caminho. Porque eu escolhi vir por aqui. Se eu escolher vir por este caminho, eu vou passar e pisar por pedras e buracos que estiverem neste caminho ou por flores, né? Por pássaros que estiverem neste caminho. Mas a escolha foi minha. Então foi preciso eu tomar essa pancada para eu entender que ele nada mais era do que o meu espelho. O espelho de tudo que eu precisava mudar em mim. E eu quero que você reflita neste momento. O que é que o seu filho, alguma ação, né, alguma palavra dele, o que é que ele faz ou fala que desperta em você sentimentos como raiva, irritação, tristeza, né? Tem mãe que ouve e vai para o quarto chorar, não é mesmo? De repente, você é aquele tipo de pessoa que vai lá para chorar ou que espera o marido chegar do trabalho já de cabeça cheia e despejar tudo em cima dele. Mas a questão não é com ele. Aí você fala assim, mas ele também tem pai, ele tem que assumir isso. Tá, mas na criação. Mas a dor não está no pai, está em você. Se o pai sente aí, tem uma desavença com o filho, são questões que ele tem que trabalhar nele. Mas neste momento, aquela raiva, aquela tristeza que gerou a tua reação de chorar ou de ficar se descabelando, de gritar, de discutir, de jogar panela, né? Esse comportamento descontrolado está em você. Então, você precisa curar em você as suas feridas antigas, né? Que estão sangrando porque, sem perceber e sem a intenção, o teu filho, como espelho, foi lá e cutucou
a casquinha daquela ferida. O que fazer com isso? Tem que trabalhar essas feridas. Tem que trazer tudo isso para o consciente. Porque não existe, eu estou falando por experiência própria. Quando ela me acordou dessa forma, né? A minha professora, falando que ele era meu espelho, foi aquele balde de água gelada, serviu para quê? Para me acordar. Opa, peraí. Então o problema não é ele. O problema está em mim. Hoje ele continua sendo a mesma pessoa, uma pessoa mais madura, ele é adulto, mas ele tem a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, e ele vai amadurecer mais e mais dentro do processo dele. Ele tem o caminho de evolução dele, assim como o meu segundo filho tem o caminho de evolução dele, assim como o caçula tem o caminho de evolução dele. Cada um tem o seu caminho. Amo os três, mas entendo que cada um tem o seu aprendizado. E é isso que eu quero trazer para você. Você ficar com raiva não quer dizer que você não ama o seu filho. Eu sei que você ama o seu filho do fundo do seu coração. E você faria qualquer coisa por ele. Mas para que você consiga fazer qualquer coisa por ele, você precisa fazer primeiro por você. Porque você nunca vai conseguir fazer o bem para o teu filho se você for uma pessoa cheia de feridas, de dores e que sangram a qualquer cutucada, tá? Então isso precisa cicatrizar de uma vez por todas. Então entenda, você precisa curar essas feridas em você, para que você possa ser a melhor das melhores em você, para que você possa ser a melhor versão de si mesma, não só no papel da mãe, mas no papel da pessoa, do ser divino que você é, para que você possa viver uma felicidade que até então você não viveu, porque não chegou lá, como se a felicidade estivesse lá. E você está aqui e eu não consigo alcançar essa felicidade. E eu estou falando para você agora que essa felicidade está dentro de você. E você só precisa olhar para dentro. E por que que tem o seu filho aí na tua vida? Porque ele, como espelho, vai fazer o quê? Você olhar para você. E quando você olhar para você com essa consciência de que você pode fazer a escolha, porque esse é o teu poder, é isso que cabe no teu livre-arbítrio, você fazer a escolha de ser feliz, então é isso que você vai viver em plenitude. Ok? Entendeu o recado? Reflita muito isso. Para de discutir. Quando fizer alguma coisa ou falar alguma coisa para você que doeu, respira fundo, para, volta para dentro. Vai se olhar. Aonde que isso está doendo? Por que que isso está doendo? Vai buscar. Traz para a tua consciência. Porque a única pessoa que pode curar isso é a tua consciência. É você. Bom, eu espero que você tenha gostado desta aula de hoje. Eu quero dizer que toda quinta-feira eu vou trazer um super aulão. Uma aula que vai fazer cair as suas fichas. Olha, se isso daqui foi aquela cutucadinha que eu dei, tá? Mas não é para sangrar, não. É só para você prestar atenção. Ai, tem uma ferida aqui, eu preciso curar. Então, eu só fiz isso. E toda quinta-feira eu vou trazer conteúdo para cair outra ficha, outra ficha, outra ficha. Por quê? Porque eu quero ver você entrando
nessa jornada, na sua jornada também de autoconhecimento, de trazer a tua essência para o aqui e agora, para que você possa ser a pessoa mais feliz da sua vida, porque esse é o seu direito. É isso que você merece. No mais, me sigam no Instagram, eu sou Thelma Barbeto e a nossa jornada continua.